Fala, galera do Arquibancada Tricolor, estamos de volta aqui com mais uma exclusiva do AT, dessa vez entrevistando o Júlio Casares, candidato à presidência do São Paulo, e assim como nós fazemos ao longo desses 12 anos de existência do Arquibancada, já cobrimos outras eleições, vocês tiveram as entrevistas com os candidatos à presidência do Conselho do São Paulo Futebol Clube, então agora a gente vai bater um papo aqui com o Júlio Casares. Júlio, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda deve estar aquele limite, né, do limite, mas a gente queria agradecer muito para poder ouvir um pouco das suas ideias, compartilhar com os nossos leitores aí um pouco de como que você vê essa possibilidade de gestão no São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, Ricardo. Obrigado, amigos do Arquibancada Tricolor. Realmente é um momento difícil, né? Pela agenda, né? Tenho dormido muito pouco, mas conversado bastante com sócios, torcedores, como estamos fazendo aqui, já que o Arquibancada Tricolor realmente reúne milhares de torcedores apaixonados pelo São Paulo, é histórico, e eu estou aqui com muita satisfação, estou à disposição de vocês. Legal, muito obrigado. Bom, Júlio, a ideia, assim, é que a gente bata um papo, né? Eu sei que você já deve ter respondido 500 mil vezes todas essas perguntas, né? Mas como são pontos que nossos leitores, torcedores, e até torcedores de outros clubes também ficam curiosos, né, para conhecer como funciona essa dinâmica, a ideia é que a gente bata um papo, vou percorrer alguns tópicos aqui que foram mais levantados, né? E antes de começar, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua, contando um pouco da sua ligação com São Paulo, de funções que você já desempenhou no clube, e como que a sua vida é conectada ao São Paulo Futebol Clube. Eu tenho muito a ver com vocês. Eu vim de origem torcedor de arquibancada, lá do extremo leste, onde o São Paulo não era a maioria, e desde criança até tem um vídeo no meu Instagram que mostra essa trajetória, porque nós jogávamos futebol de rua, com muita dificuldade na periferia, mas eu sempre com o São Paulo, a minha camisa atleta, que é uma marca que não existe mais, e sempre fui um apaixonado pelo São Paulo. Desde a periferia, pegando ônibus da Zona Leste até o Parque Dom Pedro, para depois ir até o Jardim Colombo, até a Libero Badaró, para pegar o Jardim Colombo, para chegar no Morumbi. Isso tudo, Ricardo, quando eu comecei a trabalhar, comecei com 13 anos, eu era, assim, um apaixonado pelo São Paulo. O primeiro jogo que eu assisti no Pacaembu foi em 1967, eu tinha 6 anos de idade, quando o São Paulo perdeu um título para o Corinthians, no arquirrival. Nós estávamos ganhando, o estádio lotado, gritando campeão, aquelas bandeiras do São Paulo. Aquilo me fascinou. Com 6 anos eu senti que esse era o meu time. E depois eu vi o clube campeão em 70, 71 e aí por diante. Mas a minha história no São Paulo se deu quando o profissional do SBT, na área de televisão, onde eu trabalhei 13 anos, estou há 17 anos na Record, eu queria ajudar o São Paulo, independente de política, de ser sócio ou não. O São Paulo teve um momento de dificuldade, quando o Morumbi foi interditado, porque a sua estrutura estava balançando, e dali em diante eu abracei uma campanha, fui convidado pelo então diretor de marketing Jaime Franco, acho que a presidência era do Fernando Casal de Rey, e eu virei um diretor adjunto, mesmo sem ser sócio do São Paulo, colaborando com ideias de marketing, etc. E aí veio um processo muito grande, mas a minha efetivação mesmo foi com o Marcelo Portugal Gouveia, quando eu implantei o GESP, Grupo de Executivos São Paulinos, que tinham por objetivo amor ao São Paulo, conhecimento no que faziam na sua especialidade, e colaborar com o São Paulo. E o Marcelo gostou tanto, o trabalho começou a trazer tanto retorno, me convidou. Isso foi em 2002, quando ele ganhou a eleição. Em 2004, me tornei diretor pleno de marketing, e aí foi um trabalho muito, muito exitoso, com grandes cases, camisa, batismo tricolor, Morumbi Concept Hall, camisas temáticas, enfim, uma série de outros projetos, e que nos deu essa musculatura para que mais tarde fosse sugerido que eu saísse a conselheiro, nem pensava nisso. Na minha primeira eleição de conselheiro em 2008, eu fui o mais votado da história, já com a perspectiva do futuro e com a retrospectiva do que tinha feito no marketing. Em 2014, de novo, repetiu a maior votação da história. Isso me deixa muito feliz, porque o sócio me conhece, o torcedor me respaldou e, principalmente, o conselheiro que vive o dia a dia. E, mais do que isso, foi um processo de liderança dentro do trabalho do São Paulo. Fui depois eleito para o Conselho de Administração também com a maior votação. Isso me deixa muito orgulhoso, né? Para o Conselho de Administração, até hoje, o meu atual adversário votou em mim. Então, é um reconhecimento do nosso trabalho. E, para finalizar tudo isso, em 2018, em setembro, eu fui, pelo plenário, eu fui eleito também com a maior votação, então 4 vezes a maior votação em
em cada assembleia, ou seja, ou assembleia de sócio ou no conselheiro, no plenário, como conselheiro vitalício em 2018. E hoje estamos aqui realizando talvez uma missão, uma das mais importantes da minha vida. Por isso que eu me preparei tanto, com 59 anos, para trabalhar juntamente com milhares de São Paulinos, milhões de São Paulinos, para reverter a situação e fazer do São Paulo de novo uma referência. Legal. E até por ter feito parte também de gestões passadas, de ter vivenciado também todos esses momentos do São Paulo, na memória do torcedor também, essa época de sucesso ali entre 2005 e 2008, né, que o São Paulo venceu bastante, como que passa para você, como torcedor e como atuante no clube também, o momento do clube, né? Até por ter vivenciado também do lado da gestão essas questões. Resultados de campo realmente são algo que é o imponderável, né? A gente não consegue garantir nada, mas o torcedor ele tem um sentimento de que a gestão do futebol ela foi deixando a desejar mandato a mandato, ano após ano. Como que você enxerga isso, Júlio, nesses tempos pós 2008? Ricardo, essa é a pergunta muito importante que eu me faço também. Só tomei essa decisão de aceitar, porque, veja bem, eu tenho 30 anos de exercício como profissional de marketing e publicidade, com muito sucesso, que me deu um conforto muito grande na vida. Eu podia ou continuar nessa missão e ficar mais confortável ainda, ou abrir mão, como eu estou fazendo, e muitos acham que eu sou maluco, para abraçar exclusivamente a minha dedicação ao São Paulo. Porque a pergunta sua responde. O São Paulo que nós vivemos, com grandes conquistas, né, desde da sua fundação, mas principalmente onde eu vivi, na década de 90 e depois 2000, vendo de perto grandes cases de sucesso, a instituição, por uma razão ou outra, abandonou as práticas da profissionalização e da gestão profissional no futebol, no marketing, na área financeira, e se preocupou muito em questões menores, políticas, que não vêm ao encontro do que o São Paulo foi. O São Paulo sempre definiu interna corporis, entre o muro do Morumbi, as suas definições, as suas causas, os seus problemas, porque nós aprendemos nos acertos e nos erros. Ninguém só acerta, ninguém só erra. E você falou, jogo, é empoderável, você pode ganhar ou perder. Mas o que o São Paulo tem cometido de erro, principalmente de gestão, é o que me fez, com vários companheiros, com um grande número de grupos políticos que formam uma coalizão, com gente com origem na situação e oposição, pouco importa, mas que traz a união para que, atrás do nosso nome, antes do nosso nome, venha um plano de gestão. E é isso que nós fizemos. Primeiro, trabalhamos um plano de gestão, métricas, através de companheiros técnicos de dentro e de fora do São Paulo, para depois a candidatura surgir, porque é assim que eu entendo que deva ser. E aí sim, eu decidi, e foi no começo da pandemia que eu decidi, com a minha consciência, com a minha família, com os meus amigos próximos, que eu deveria encarar, porque é uma missão. Aquele garoto que viu São Paulo em 1967 e saiu frustrado do Pacaembu, mas aquele jovem adolescente que começou a ver o São Paulo campeão e depois um pouco mais jovem a ganhar tudo, um time internacionalizado e depois na atividade dentro do São Paulo, colaborar para as grandes conquistas de 2005, onde nós ganhamos praticamente tudo, depois 2006, 2007, 2008 e depois 2012, esse mesmo cara mais maduro e aquele garoto e aquele jovem viveu tudo isso. Então, na minha cabeça, é uma missão, é um desafio. Mas eu só vou entrar se valer a pena. E para valer a pena, eu vou desempenhar firmemente o plano de gestão e não vou tergiversar em nível de consciência e de atuação. Eu não estou largando uma atividade tão exitosa, com tanto conforto, para lá figurar e ter um quadro na parede. Isso eu não preciso. Eu quero trabalhar e fazer uma transformação do São Paulo. Seja com o principal empresário do Brasil, que é o Abílio Diniz, que nos apoia, até o rapaz ou o jovem, ou o trabalhador mais humilde, que para na rua, fala comigo, e que nós vamos fazer o setor popular de 8 mil lugares. O São Paulo é de todos, o Morumbi é grande, cabe todo mundo. Mas, antes de mais nada, o São Paulo precisa ter gestão profissional, eficiência, meritocracia, governança, normas de compliance, e dizer o seguinte, para finalizar essa pergunta, Ricardo, quando me perguntam qual será o homem forte da tua gestão, o nome forte da minha gestão será o torcedor do São Paulo. É esse que está me dando toda essa musculatura de opinião pública. Eu tenho visto enquetes maravilhosas, que eu tenho 90%, 88% de aceitação
Mas é esse torcedor que tem esperança, que também não concorda com as formas que as coisas estão se dando, que deposita a esperança em mim. Eu tenho que cumprir fielmente o que a minha consciência e o racional empresarial demanda para o São Paulo nesse desafio. Legal. E um ponto importante, até que você comentou, Júlio, pelo fato do São Paulo ser uma marca internacional, ser um clube dos mais vitoriosos do mundo, né? Não por sermos São Paulinos aqui que a gente fala, São Paulo realmente é. Claro. E essa forma de administração do São Paulo, ela levanta um ponto, principalmente para nós torcedores que não fazemos parte do dia a dia do clube, da vida social do clube, que se refere aos cargos, aos critérios de como algumas cadeiras são preenchidas, alguns cargos são estabelecidos, né? Mesmo quando a gente não fala de um futebol empresa, de um clube empresa, uma SA, mas um clube organizado, ou uma instituição organizada de alguma forma, ela estabelece alguns critérios para nomeação de cargos, né? Regras de auditorias, de compliance, tudo isso. Quando a gente fala de cargos, tem 3 cadeiras específicas que, para a gente aqui do Arquibancada, elas são peças-chave para o clube, que é o marketing, a diretoria financeira, até por conta das dívidas que a gente vai falar daqui a pouco, e a diretoria de futebol. Em todas essas cadeiras, em todos esses cargos, ao longo dos últimos anos, a gente via muitas vezes esses cargos serem preenchidos por colaboradores, né, abnegados, como normalmente se fala, e outras vezes remunerados, né, diretores remunerados. A gente sabe que não há uma garantia de sucesso para um ou para outro, né? Existem pessoas corretas e, às vezes, incorretas em cada um desses cenários. Como que você, como presidente do São Paulo, imagina esses critérios de preenchimentos dessas funções? Hoje a gente vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, a diretoria de futebol, onde você tem ali o Raí, você tem o Pássaro, você tem pessoas ali que são remuneradas, e você tem, por exemplo, o Chapecó, que é um colaborador abnegado do clube. Há um conflito, há uma possibilidade de conflito de ideias? Como que você imagina uma gestão dessas diretorias específicas? Ótima pergunta, Ricardo. Nós vamos profissionalizar o São Paulo. Então, eu vou te colocar aqui. O São Paulo, nas áreas estratégicas, que é o financeiro, que tem que renegociar, realinhar a dívida, tem que ter uma pessoa do mercado com notório saber, com experiência. O diretor de futebol executivo, que venha do mercado, com também notório saber e com a dinâmica de entendimento da nossa filosofia, que eu vou falar daqui a pouco. Um diretor de marketing, não tenha dúvida, eu sou dessa área, e nós já temos até uma pessoa muito boa, muito preparada, que vai assumir também, que venha do mercado. E mais além, eu vou dar dois cargos importantes. O diretor da base também terá um diretor executivo, que hoje não tem. Existem colaboradores, mas precisa ter um diretor de mercado. E também do estádio, porque o estádio do São Paulo, e eu criei o Morumbi Concept Hall, eu fico à vontade para dizer isso. Aliás, eu prefiro a palavra criamos. Eu não gosto de individualizar, embora foi um projeto meu. O diretor do estádio, ele tem um desafio de tal qual, com uma experiência em shopping center, em congressos, em entretenimento de grandes unidades e polos, transformar o Morumbi em grandes atrativos, porque o São Paulo joga no Morumbi 4, 5 vezes durante um mês. E o resto dos dias? Hoje temos restaurantes, trabalhamos muito lá a implantação das unidades de negócio, mas nós precisamos ativar. O desafio do São Paulo é ativar o Morumbi. E eu vou trazer uma pessoa de mercado com metas, e todas as áreas terão metas. E o importante, eu vou responder toda a sua pergunta, que, aliás, é a oportunidade que você me dá, é o perfil da profissionalização. É claro que o abnegado, o colaborador, ele tem espaço sem interferir no processo que nós temos. O que nós vamos fazer, principalmente no futebol, é trabalhar com meritocracia, com novos processos e procedimentos e com regra clara que nós teríamos que ter num órgão auxiliar dentro da área de futebol, e eu serei um presidente presente, embora delegue aos profissionais, mas estarei muito próximo cobrando resultado, porque eu sou um presidente, eu sou um mandatário e fui eleito para isso. Eu não posso dizer, o meu diretor resolve, aquela pessoa eu vou ver em janeiro, fevereiro. Não, eu não posso ser omisso, eu vou estar muito presente sem ser o presidente boleiro, o presidente que queira dar palpite. Não, eu vou cobrar resultado como deve ser numa empresa. E nesse conjunto de procedimentos, nós vamos ter o Comitê Avançado de Futebol, que é um órgão auxiliar não deliberativo, mas que vai examinar, Ricardo,
aquele possível candidato a jogar no São Paulo, a vida dele fisiológica, a questão do orçamento do São Paulo para ver se está dentro, a questão da idade e longevidade do contrato, a questão do jogador fora do campo, inclusive nas redes sociais, a questão do jogador, por onde ele passou, jogou quanto, qual aproveitamento, ficou quanto tempo do departamento médico. Ou seja, teremos um dossiê de verdade para que a decisão da contratação desse atleta tenha um escopo de diminuir o risco do erro. Erros podem acontecer, mas diminuir o risco do erro. Então, o que vale é o procedimento com profissionais de uma filosofia, de um choque de gestão, de uma mentalidade vencedora que o futebol vai trazer. Aí você me pergunta, mas os abnegados vão conflitar? Não. Os abnegados que podem ajudar e vão ajudar são as pessoas que estão elaborando a nossa plataforma, o nosso programa. Eles sabem rigorosamente o que eu penso do futebol, o que nós pensamos da reestruturação da área de futebol. Quando eu falo reestruturação profunda da Barra Funda, eu não estou falando pessoalizando, fulanizando, eu estou dizendo do pensamento. Veja, o São Paulo tem 5 anos de uma gestão na Barra Funda, onde nós tivemos estouros no orçamento, não tivemos legado esportivo e, infelizmente, perdemos grandes atletas no nascedouro. Nós precisamos tentar reverter esse processo. E isso não é uma crítica a B ou C, simplesmente é algo que não deu certo. Eu, na minha empresa, na tua empresa, se não dá certo por 5 anos seguidos, você é questionado ou trocado. Então, nós temos que mudar essa filosofia, o procedimento, e isso dá para fazer com a ajuda do abnegado. O abnegado é um facilitador desse processo de reestruturação, mas nada vai trabalhar no processo técnico do diretor executivo do futebol e das outras áreas, porque esses diretores executivos terão metas e serão cobrados, não só por mim, mas pelos diretores, a sua efetividade. Tem que entregar. É claro que o futebol, às vezes, foge da nossa condição de entrega, mas, às vezes, você vê situações em que aquela diretoria não está entregando o que nós queremos, um time competitivo, com garra, que honre a nossa camisa, como o São Paulo tem feito nessa nova fase do time. Eu estou com essa camisa grafite aqui, que muito me honra, porque eu votei a favor dela para aprovação, e eu não faço crítica a quem votou contra, não. Quem votou contra, o problema é dele. Se quis misturar política com outra coisa. Não, eu voto que é bom para o São Paulo. Essa camisa é uma camisa linda, que vendeu, esgotou. E eu gosto dessa camisa, não só porque ela é da cor grafite, mas eu gosto dela, porque é uma bela camisa e que o torcedor, o público, já aprovou. Nós temos que mudar essa questão política. A política tem que ser grande, nós temos que revogar a política velha. E isso tudo passa por uma cumplicidade. Portanto, respondendo a sua pergunta, nós já colocamos as áreas onde profissionalizaremos, mas não é só pôr um profissional, é pôr métodos, procedimentos, trabalhar a meritocracia, metas pactuadas e cobranças. Nós vamos cobrar, sim. Por exemplo, quando um técnico chegar trazer uma demanda que precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, seja qual for a posição, nós vamos perguntar ao técnico, à comissão técnica, esse jogador é para compor elenco ou para ser titular absoluto? Se ele disser que é para compor elenco, nós temos que ir para a base tem que oferecer esse jogador. Nós estamos vendo o exemplo da garotada que está surgindo. Claro, tem a maturidade, o momento certo de promover, mas a base tem que acelerar um pouco mais esse processo. Agora, se ele disser, eu quero para ele assumir posição no meio-campo, no ataque, etc., nós vamos, juntamente ao CAF e ao diretor executivo, avaliar as questões que eu falei: orçamento, fisiologia, saúde, longevidade, performance do atleta nos clubes onde passou, mentalidade vencedora e assim por diante. Portanto, nós teremos procedimentos. Agora, não é questão de teto salarial, nós sabemos que um ganha A, o outro ganha B, tem as estrelas que são referências, devem ganhar mais, é normal, mas não podemos comprometer o orçamento. E há de quem comprometer, porque o orçamento é algo fundamental para que a gente tenha equilíbrio da gestão. E o São Paulo e a área de futebol do São Paulo comprometeu muito para esse descompasso. E isso nós vamos reverter através de profissionais e também com a ajuda de abnegados. O Chapecó, que muita gente diz, é um grande colaborador, um cara que trabalha muito bem, os jogadores gostam dele, e ele faz toda a logística do São Paulo, e de forma voluntária. E é isso que nós vamos fazer. As colaborações sempre são bem-vindas. Agora, a profissionalização, os métodos, os processos e, principalmente, o comprometimento com os resultados, vai caber a mim e aos diretores cobrar resultado desses profissionais, que serão remunerados, inclusive, ganhando bônus variáveis por resultados usados. Legal. E assim, claro, sem precisar citar nomes, se você não quiser, lógico, mas você já tem em mente, agora já, imagino que já para uma reta final de eleição, já próximo da data,
essa hierarquia, como vai funcionar, como que você posiciona as pessoas, quem responde para quem, isso já está pronto, você já tem os nomes em mente, como é que está isso para você? Olha, eu tenho sim em mente, até porque nós lançamos um plano de gestão no dia 25 de junho, através de uma coletiva de imprensa, numa live, foi algo inédito. Aliás, a nossa campanha tem primado pelo respeito ao torcedor, uma campanha propositiva, informativa, e nós fizemos. Então, temos sim. Só que eu acredito que nós temos aí um parâmetro, Ricardo, que é respeitar primeiro quem está lá, que está fazendo um trabalho com muito esforço, com muita dedicação, e também nessa prioridade é se eleger. Então, eu tenho que dedicar muito ao trabalho da campanha, conversando com sócios, dando entrevistas como aqui, com um veículo tão responsável como o de vocês, com tanta força. Mas mais do que isso, conversar com o torcedor, com o sócio, com o conselheiro e ganhar a eleição primeiro. Mas eu tenho que fazer no paralelo algumas ações. Então, eu tenho realmente não só isso, como algumas ações já adiantadas na área financeira, de marketing e assim por diante. Na verdade, nós temos que fazer simultaneamente, porque a profissionalização exige resposta rápida, porque ganhando a eleição, nós teremos uma transição muito curta em dezembro e a posse é em janeiro. Veja o cenário: São Paulo já vinha com uma dívida alta, veio o cenário da pandemia, depois tem a pós-pandemia e tem um calendário que invade 2021 até fevereiro. Então, é muito difícil essa equação, mas nós temos que abraçar esse desafio. E talvez o fardo que nós vamos carregar, ele é colocado às pessoas que têm essa condição, handicap de experiência profissional, formação acadêmica, equilíbrio, experiência. E eu não tenho nenhum tipo de incerteza, de insegurança. Pelo contrário, eu sei o que eu vou fazer, e a palavra certa é que nós vamos fazer. Por isso que a nossa campanha, a nossa chapa é a cor grafite, Juntos pelo São Paulo. Nós vamos fazer juntos, de forma coletiva, porque o nosso plano será conhecido e todo o andamento dele, do choque de gestão, será comunicado através de lives do presidente com a sua diretoria, quando pertinente a alguns assuntos específicos. Nós vamos falar com o torcedor direto. É assim que vai nascer um São Paulo novo, um São Paulo diferente, com credibilidade, com atuação, com muita energia, com muita inspiração, mas também muita transpiração. Bacana. Eu queria aproveitar esse gancho, Júlio, para falar de um ponto que você comentou, né, que é algo que preocupa bastante, né, os torcedores, que vem relacionado às dívidas do São Paulo, né, elas têm aumentado ano a ano, a gente vê, embora o São Paulo seja um dos clubes que tem um dos maiores faturamentos, né, de receita, ele não tem lucro, muitas vezes, né, por mais que não seja uma entidade para ter lucros, né, não se caracteriza nesse sentido, mas o São Paulo vem acumulando dívidas. Nessa última gestão, principalmente do último ano para cá, isso aumentou de forma bem preocupante. Isso passa também por auditorias, por regras de compliance, como em qualquer entidade organizada, como qualquer empresa, né? Como que você consegue ter acesso, você hoje deve ter uma noção já, mas como que é a sua visão em relação às dívidas que o São Paulo tem hoje, de bancos, de passiva, ativa, enfim, como que isso está hoje para o seu plano de ação para diminuir esse rombo de orçamento, e como que o São Paulo pode aproveitar melhor, a gente ainda vai falar depois, né, de sócio-torcedor, Morumbi, marketing e tal, mas com o potencial de marca que o São Paulo tem para faturamento, nós olhamos de fora, assim, que o São Paulo usa muito mal isso, né? Ele pode explorar muito mais as receitas, né? A diversificação de receitas. E como profissional de marketing, o São Paulo, ele, nas últimas gestões, ele deixa a desejar muito para quem vê de fora, justamente esses processos de auditoria e de compliance, seja para contratos e serviços que usam empresas de conselheiros, de colaboradores, na boa intenção, ou de forma que seja, como evitar esses problemas de ética, como evitar que se gaste muito em áreas ou serviços que não precisariam ter tantos gastos, e como que isso vem impactando a dívida do São Paulo? Qual que é a sua proposta de ação em cima desse quesito dívida? Ricardo, nós temos que ter atitudes. Começa por um comitê financeiro que vai trabalhar uma radiografia através de uma auditoria de toda essa dívida, de como ela foi composta, centavo a centavo. Não para efeito de punição, se tiver alguma coisa errada, não, é para entender a dívida e para entender a prioridade depois
de pagamento dessa dívida? É sentar de forma técnica com os credores. O São Paulo sempre respeitou o contrato, não deixará de respeitar, de honrar, mas vai realinhar as suas obrigações para o futuro. Nós não podemos comprometer o oxigênio financeiro do dia a dia. Para isso, nós temos que ter um trabalho técnico, para conversar com os credores, realinhar, tornar o curto prazo e médio e longo prazo. Essa é a primeira parte. Mas, ao lado, nós temos que ter responsabilidade financeira, austeridade forte, normas de compliance editada logo em janeiro, porque é um conjunto de situações onde o diretor executivo de finanças que vem do mercado será cobrado também pela redução, pelo projeto financeiro, e todos serão controlados por uma norma cultural, que é o compliance, que também é uma transformação. A ética e a transparência também não é algo isolado de pessoas, é de um processo, é de um procedimento. E o bom exemplo do mandatário é fundamental nesse período. Por exemplo, muitas pessoas disseram, puxa, tenta continuar na Record e tocar. Não, não posso, eu não posso mostrar nenhum tipo de conflito. E por que a dedicação minha vai ser tão pesada e tão forte? Porque as pessoas, eu não sei se elas terão força física, psicológica, de oxigênio para segurar a onda, porque nós vamos começar muito cedo e terminar muito tarde. E a minha campanha, a nossa campanha, já demonstra seriedade. Nós apresentamos plano de gestão, proposta em cima de proposta, e não é proposta ao léu. Eu falei outro dia do Camarote do Ídolo, já mostrei o lugar, eu já tenho, inclusive, um parceiro. É isso. A gestão ela tem 3 anos de mandato, tem que ser muito rápida e muito eficiente. Então, a velocidade da questão financeira é fundamental. Eu sei que eu vou sentar naquela cadeira em janeiro e as contas vão chegar de todos os lados. Eu já sei, até porque alguns estão chegando, me procurando. Eu sei que você vai ganhar, eu tenho esse crédito aqui. Eu falo, não fale comigo disso agora. Claro. Então, o que nós temos que fazer, Ricardo? Primeiro, bom exemplo, é planejamento e realmente um choque de gestão, que passa por uma renegociação pesada dessa dívida, uma radiografia, como ela foi composta e como ela será reconduzida, e uma conversa clara com os credores, para que a gente torne as obrigações de curtíssimo prazo e curto prazo e médio e longo prazo. É isso agora. As ações terá a responsabilidade financeira baseando o nosso trabalho e a austeridade. E com as normas de compliance e a governança como um todo, nós teremos uma nova cultura ética de transparência e de atuação. Porque as pessoas serão cobradas, porque eu também sou cobrado. A primeira cobrança minha é a minha consciência. Depois, todos os agentes, os órgãos, eu serei fiscalizado e cobrado, eu tenho ciência disso, e principalmente os 20 milhões de torcedores. Portanto, eu quero mostrar o que nós a que viemos. E com isso nós temos que ser muito rígidos no trabalho e no cumprimento de cada plano que nós apresentamos. Por isso que eu reitero que uma campanha tem que ser propositiva, de alto nível, porque uma campanha assim, ética, transparente, que apresenta essa proposta, ela é o espelho do que vai ser uma gestão. Se você tem uma campanha que a pessoa só acusa, fala do outro candidato, eu nem menciono o nome do outro candidato. O respeito, mas não menciono. Eu tenho que falar de mim, da minha proposta. Mas como isso não é comum, e principalmente alguns satélites conhecidos até de forma caricata do outro lado, numa entrevista às vezes falam 8 vezes o meu nome, que é estranho. Mas eu não estou preocupado com isso, porque uma campanha espelha o que pode ser uma gestão. E o sócio está entendendo, o torcedor está entendendo, veja as enquetes, mas o sócio, principalmente, vem crescendo a adesão de forma muito grande a cada dia, a cada momento. E isso me deixa com esperança de que muita gente vai fazer esse trabalho de pensamentos coletivos de transformação do São Paulo. É o que mais queremos, um São Paulo competitivo, com mentalidade vencedora, equilibrado financeiramente e, principalmente, que tenha credibilidade junto ao mercado financeiro, esportivo, de publicidade e de todo o mundo do futebol mundial. E até nesse ponto de novas ideias, de contrapontos, o São Paulo ele teve nessa gestão o conselho de administração, que até você mencionou no início, né? Quando você menciona bem esse ponto de transparência, que é algo que impacta diversas outras coisas, né? Cascateia em várias outras questões, e principalmente até na renegociação de dívidas com os credores. Essa parte da transparência nós vivenciamos, né, nas últimas gestões, infelizmente alguns casos que vou usar esse termo assim, sujaram, né, o nome do São Paulo na mídia também. Tivemos a questão da Under Armour,
questões de contratação, né, de serviços, como eu mencionei, de empresas de conselheiros que ferem ética, né? O conselho de administração, para quem olha de fora, dá uma impressão para a gente que ainda tem pouca voz, tem pouca atividade no clube, né? Como que você linka esse conselho para ser uma espécie, não digo de um órgão fiscalizador, porque isso tem que vir de dentro do clube, né? Mesmo, mas como que você linka esse conselho de administração, sendo esse contrapeso, esse contraponto, para propor ideias, mas também para ajudar a fiscalizar essas questões? Quando eu falo, por exemplo, de contratos de serviços, seja de advocacia, de papelaria, né, que são itens pequenos relativamente, mas que geram débito, né, até processos de comissionamento em contratações de jogadores. O comissionamento, ele é uma prática normal de mercado, não há um problema em relação a isso. Há um problema quando não há uma fiscalização sobre essas comissões, né? Como que você, Júlio, enxerga esse possível link, se é um conselho de administração que poderia fazer esse trabalho, né? E como a atuação sua como presidente prevê evitar problemas desses de ética ou de contratos ou problemas que aconteceram e que, de repente, a gente, como torcedor, fica com a sensação que foi jogado para baixo do tapete, né? Olha, Ricardo, você me disse do Conselho de Administração, que é um órgão novo, foi criado no Estatuto recém-aprovado. É claro que ele tem as incorreções, ele tem uma função que não é executiva, mas ele recomenda, ele organiza, ele fiscaliza, mas ele também atua e tem algumas incorreções. Por exemplo, o custo maior que apresenta a área de futebol, 85% do custo da empresa, vem do futebol, e o Conselho de Administração não pode fazer nada, até porque quando se vem a notícia do futebol, de contratações, etc., de comissões, isso já foi trabalhada lá na diretoria executiva. O que eu posso fazer, até acompanhando direito o dia a dia do Conselho de Administração, é trabalhar uma informação mais rápida, uma transparência maior, critérios que nós vamos incorporar até nas atividades dos seus diretores. Eu não vejo o Conselho de Administração um órgão demonizado, como alguns querem fazer, muitos até com algum tipo de interesse. Por exemplo, olha, a área social, o São Paulo com modelo associativo é errado. Veja bem, o modelo associativo do São Paulo, desde 1930, trouxe inúmeras conquistas, porque depende da gestão, não é o modelo, né? O São Paulo foi bicampeão do mundo, depois tricampeão do mundo, com gestão dentro do modelo associativo, mas com uma gestão empresarial. E eles não são conflitantes, porque você, como entidade, você tem benefícios tributários e outros, e se você imprimir uma gestão empresarial dentro do modelo associativo, a sua condição de bom resultado é muito grande. É só olhar para trás. Então, como você falou, muitas coisas que sujam a imagem do São Paulo, e aí nós temos que tomar muito cuidado. Quando o Conselho de Administração discute algo no fórum adequado que é lá dentro e não sai nenhuma informação, é exatamente para proteger cláusulas de confidencialidade de contratos, mas às vezes pessoas ávidas em aparecer politicamente pegam um contrato, uma minuta, alguma coisa, e já jogam em blogs por aí para se promover, mas no fundo, ele está acabando com a imagem do São Paulo. Tem muita coisa muito mal colocada que o São Paulo, nesses anos todos, por pessoas até que sem responsabilidade ou caricatas, que todo São Paulino conhece, colocam para blogueiro para aparecer politicamente, mas ele está arrebentando a imagem do São Paulo. Portanto, o Conselho de Administração, por mais que receba críticas, e muitas delas não têm uma veracidade e têm viés político, nós temos que ter a responsabilidade de não deixar sair essas informações que pode comprometer uma cláusula de confidencialidade, uma estratégia de negócio. E isso tudo o Conselho de Administração faz com muito cuidado. O que nós vamos estabelecer, Ricardo, é uma convivência com os órgãos independentes. O Conselho Deliberativo, na sua função de fiscalizar, aprovar as contas, o Conselho de Administração também fiscalizar, mas principalmente nos auxiliar nos complexos problemas da gestão. O Conselho Consultivo, formado por ex-presidentes, é muito importante pela experiência e autonomia, mas principalmente pelo aconselhamento de pessoas que já sentaram nessa cadeira de presidente, e o Conselho Fiscal, que deve fazer um trabalho independente. Eu vejo com muita alegria esse São Paulo novo que vai surgir.
Então, acredito que a autonomia dos poderes, essa convivência, é que vai trazer um São Paulo diferente. Eu sou de um tempo que o clube tinha uma maior retaguarda, uma blindagem maior. E é isso que nós vamos estabelecer sem prejuízo de uma transparência. E trazer com que o Conselho Deliberativo, e aí eu acredito muito na atuação do Olten Aires de Abreu, porque ele é uma pessoa muito preparada, para que o Conselho faça punir pessoas que abusam dessa missão de proteger a instituição, sem prejuízo da democracia, mas com mais seriedade, porque hoje o que é comum é judicializar o São Paulo, o próprio São Paulo judicializando o São Paulo. Então, isso é muito ruim, isso vai manchando a marca e afeta a sua credibilidade. Nós vamos tentar fazer um trabalho didático para que o São Paulo, culturalmente, vença esses obstáculos. Eu também não concordo, porque, às vezes, tem gestões que merecem a fiscalização, merece a crítica, o que é normal. Não pode sair de forma raivosa, odiosa, para tentar atingir pessoas ou grupos, porque isso, quem perde ao final, somos todos nós, torcedores do São Paulo. E isso nós vamos trabalhar, e por isso que o Conselho de Administração tem uma missão muito importante, porque é um conselho, como toda empresa tem o seu conselho de administração, que vai medindo essa temperatura, mas vai trabalhando para que a gente consiga estabelecer uma ordem na dinâmica de assuntos estratégicos. Imagine, se você publicar no Conselho de Administração tudo que se aprova, tudo que se reprova, porque muita coisa é barrada, né? Mas eu não posso fazer política disso, não devo e não faria, nunca faria. Né? Agora, por exemplo, votei, aprovei, tanto no Conselho de Administração como no Conselho Deliberativo, esses ônibus, a parceria dos ônibus, que é uma coisa que eu não consigo entender a politização disso e das pessoas que votaram contra. A política não é assim, a política é ter a altivez de dizer assim, olha, eu tenho divergências com essa gestão, mas nesse ponto eu gostei, eu aprovo. Ou não, mas justificando, não colocando, eu coloquei, eu reprovei os ônibus, ou não gostei da camisa, porque a camisa remete a uma chapa, ou porque o ônibus tem custos, tem despesas incompatíveis. Aí você pergunta quanto que é o custo desses ônibus, a pessoa não sabe responder. Então, é isso que precisa mudar no São Paulo. E tenho certeza que nessa eleição nós vamos dar um grande salto. Júlio, você acha que isso faz parte, assim, um pouco da visão que o torcedor tem de que isso se relaciona especificamente pelo vínculo muito próximo do social e do futebol, não no sentido da instituição, porque o social ele existe para ajudar o futebol, foi assim que ele foi criado, né, no início dos tempos lá do São Paulo em 30. Mas na visão do torcedor, que hoje cobra com razão resultados, entende-se que um clube que hoje movimenta milhões, bilhões, né, de reais, que tem uma marca importante, ele é gerido, né, como você bem falou, o sistema de gestão dele, ele ficou ultrapassado, né? Essa questão da politicagem também, puxando esse gancho, você vê que tem a ver com essa questão de você ter esses membros do social permeando no futebol de uma forma, eu não vou dizer arbitrária, né, mas, digamos assim, sem organização. Isso depende única e exclusivamente de um sistema de gestão, ou há uma possibilidade, há um caminho para você realmente separar, por exemplo, o social do futebol? Como que você enxerga isso, Júlio? Poxa vida, essa é a pergunta dessa entrevista, porque não vi em nenhuma candidatura, até hoje no São Paulo, uma proposta como a nossa de uma separação de gestão como nós colocamos. Quando a gente fala de autonomia da área social, é para separar as coisas, as causas, os cases, as tratativas. Ou seja, nós vamos separar não tributariamente, juridicamente, como alguns defendem, até porque essa é uma questão patrimonial e tributária e custosa para o São Paulo e que pode tornar o São Paulo um problema maior, trazer ao São Paulo um problema maior. Mas nós vamos atingir como eu concordo, eu acho que o presidente do São Paulo ele tem que estar focado nos grandes desafios. O futebol, essa marca aqui, é o que nos une como paixão e negócio. É o core business principal da nossa atividade. E, portanto, o presidente
e a sua diretoria tem que estar focado em 85% do seu esforço na área de futebol, marketing financeiro, administração, estádio, base e assim por diante. Por isso que nós propusemos e vamos efetivar a autonomia dessa gestão. E como vai funcionar isso? Essa autonomia, Ricardo, ela vai trazer com que o futebol ele tenha a sua dinâmica e a área social, que lá atrás ajudou o São Paulo a pagar a conta do São Paulo no seu crescimento, e ela não é conflitante, eu vou explicar o porquê, a trazer uma gestão autônoma. Vou dar exemplos. Hoje, a área social do São Paulo tem as seguintes fontes de receita: a contribuição do sócio, a taxa por modalidade que você trabalha, joga tênis, paga uma taxa de modalidade, e também o marketing local. O que nós vamos fazer de diferente? Lá na gestão da área social, nós vamos ter uma gestão administrativa autônoma, onde você vai ter um gerente de marketing, um gerente administrativo, que vai falar das propriedades da área social junto às marcas e publicidade. E quando chegar para mim, imagine, um presidente de São Paulo hoje, do jeito que está lá, chega lá problemas assim: olha, nós temos um orçamento X que tem esse valor, nós temos que trocar aqui, esse dinheiro cabe para trocar, ou uma coisa ou outra, um aquecedor da piscina ou uma luminária da quadra de tênis. Isso é coisa para o presidente decidir? Claro que não. É o gestor que vai decidir dentro do seu orçamento, que é melhor. Com isso, ganha o sócio no seu entretenimento, no seu lazer com a família, nos serviços prestados, e libera, desafoga o presidente e a sua gestão para pensar futebol e mais futebol. E com isso nós estamos mexendo numa ferida que muita gente não falou. Agora, também não podemos estar aqui demonizando a área social, porque não é correto. Muitas das pessoas, e eu acho legítimo, olha, agora tem que ser SA, tem que ser SA. Nós não temos que ser rapidamente nada, nós temos que analisar, nós temos um modelo próprio, e ela não é, o modelo associativo não é conflitante com uma gestão profissional. Por isso que eu venho do mercado para implementar junto com esse plano uma transformação. E a área social, sim, vai ser cobrada por mim para cumprimento do orçamento e, claro, uma supervisão maior, macro, do que acontece. Portanto, a cultura desses novos gestores é trabalhar em cima da área social. Agora, os sócios conselheiros, que também fazem parte da eleição, às vezes as pessoas são colocadas nas redes sociais de um contexto diferente. Eu tenho pessoas que trabalham na eleição, e é um processo natural, porque se é o sócio que vota, ele tem que falar com o sócio. Então, ele fala de área social, de problemas da área social e também do futebol. Ele faz uma plataforma ampla. Mas, às vezes, a pessoa pensa o que ele falou só da área social para entrar essa questão da demonização ou do conselheiro ou da área social. Por isso que no nosso plano de gestão tem lá autonomia da área social. E aí entra os tais 5%, que eu vou explicar de forma didática, porque tem pessoas que querem confundir, mas não vão confundir. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui diretor de marketing, eu negociava com uma empresa X, eu não vou mencionar o nome, e fui fazendo uma parceria que envolvia o São Paulo como um todo. Quando eu concluí essa negociação, eu falei, olha, essa negociação está boa, mas eu preciso que você conheça as propriedades da área social, modalidades, usuários, mailing, ações, projetos, eventos, exposição de marca, etc. E ali eu consegui, naquele momento, para aquela mesma marca, 5% do contrato principal para a área social. Aquilo na minha cabeça falou, puxa, é o case. Então, esse novo contrato adicional que nós vamos ter 5%, não sai da área do futebol, não vai sair do direito de televisão, não vai sair da atividade fim, são novos contratos propostos, onde o diretor de marketing do São Paulo vai ter um plano de negócio, o gerente de marketing da área social estará junto com ele dizendo, apresenta o meu plano que representa 5% da sua grande venda. Com isso, Ricardo, o que nós vamos fazer? Estabelecer. Claro, se o cliente quiser só comprar a parte do futebol e do estádio e não querer da área social, é um direito dele. Mas eu vou fazer com que o cliente conheça as propriedades da área social que vão lhe dar retorno. E nós vamos fazer isso porque isso eu estaria estimulando cada vez mais recursos para a social, crescimento de qualidade, parcerias, serviços para o usuário e nos liberando para a gestão tão necessária que é pagar, realinhar essa dívida, trabalhar o futebol como se deve, ampliar as nossas parcerias de marketing, profissionalizar todo São Paulo. Então, eu estou colocando no plano, a partir do dia 25 de junho passado, este case que o sócio gostou. E o torcedor, quando entende, ele aprova. Então, nós não temos aqui o negacionismo. Não ao SA, não ao clube social. Não, tudo será discutido, tudo será debatido. Agora,
Que a área social, convivendo com o futebol, depende apenas de uma gestão profissional, é o que vale. O São Paulo foi campeão do mundo várias vezes, o clube brasileiro que mais vezes foi campeão do mundo, no sistema, no modelo associativo, porém, uma gestão profissional. O que nós vamos fazer agora é exatamente isso. Além da autonomia, que é um passo para uma separação, veja o que eu estou falando, já é uma separação de gestão, nós vamos imprimir profissionalização. Por exemplo, o gerente de mercado da área de marketing, só da área social, também terá metas. Ele vai ter que fazer parceria nas modalidades, nos eventos, na concessão de bebidas e outros serviços para a área social. Lá nós temos, na área social, 25 mil usuários, mais ou menos 5, 6 mil sócios. É um grande potencial de exposição de marca, de parcerias e de intercâmbio de marcas e atividades para qualquer marca, para qualquer publicidade. Cabe separar as coisas. Um diretor de marketing do São Paulo fala de milhões por uma camisa. O gerente de marketing da área social fala de valores proporcionalmente menores, cada um no seu quadrado, e com isso ganha o conjunto. Entendido. E esse era um ponto, Júlio, que até ia te perguntar na sequência mesmo, né? Da questão dos 5%, que gerou um certo barulho na mídia, né, na imprensa nessas últimas semanas, que o entendimento inicial, né, de quem havia lido o plano era de que seriam 5% destinados, né, de cada contrato. E aí, como você já explicou em outros momentos, explica hoje de novo, e é bom para o torcedor também ter essa ciência, são 5% adicionais. Aí uma pergunta até para o Júlio, profissional de mercado, né, não presidente do São Paulo. Você enxerga hoje essa viabilidade ou esse atrativo das propriedades do clube, hoje, sendo atrativas o suficiente, por exemplo, para que seja um montante de 5% adicional ou um percentual diferenciado? Como que você enxerga hoje? Quais seriam exemplos de propriedades do clube hoje que o São Paulo poderia explorar? Porque muito torcedor, muito leitor, né, do Arquibancada, tem um certo receio, principalmente quando se falou recentemente de naming rights, de outras possibilidades, de que o São Paulo, como faria no governo, né, por exemplo, privatizaria, né, propriedades do clube. Explica um pouco para a gente, assim, como que funcionaria esse processo, né, e algum exemplo possível de propriedade do clube que poderia entrar nessa sugestão de ação. Ricardo, eu vou falar à vontade porque eu já atuei nisso. Então, eu falo com propriedade mesmo e com a visão de mercado, como você sugeriu. Veja bem, eu não sei se vocês sabiam, e todo mundo pode se tornar sócio do São Paulo, aliás, é um preço acessível, bem menor do que muitos clubes por aí, e que tem muitas unidades, muitos conteúdos que trazem uma replicação de envolvimento de pessoas e de marcas. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se, e agora vão ficar sabendo, se você sabe e seus espectadores também sabem, que o São Paulo tem o maior campeonato do mundo de futebol social. Então, envolve 1.500 atletas em várias categorias, um ano todo cheio. E ali tem jogadores como o Dodô, que joga, como o Kaká, como o Caio, e assim o Fabiano, e assim por diante. Então, são grandes competições. E essas competições também tem dos menores, desde a mamadeira, do fraldinha, do infantil, do mirim, do pré-mirim, enfim, ele tem várias categorias, até a última categoria, que são os sub-70, sub-80. Então, estamos falando de 1.500, mais um público que assiste, que participa, mais de 2.000 pessoas envolvidas, todas as rodadas. E não é só rodada de fim de semana. Eu estou dando um exemplo de que marcas que estão lá e que podem estar outras marcas numa discussão como essa. E na academia de ginástica, nós temos também 2.000 pessoas que fazem academia de ginástica no São Paulo. Nós temos uma academia de 1.000 metros quadrados, que, aliás, foi construída com recurso e uma parceria de marketing, sem um centavo do São Paulo. Linda academia. Puxa vida, será que eu não posso ter uma marca lá, como um Gatorade? Será que eu não posso ter uma marca lá, esportiva, que não conflite com a nossa marca principal? E assim por diante. Eu vou te contar uma coisa que nós fizemos. O campeonato infantil envolvia 500 crianças, com times. Às vezes o campeonato tem clubes da Europa, seleções, é lindo. Meus filhos jogaram lá, até o filho do Pelé jogou lá, porque ele teve um atrativo que eu criei, que era o álbum de figurinha da Panini. Qualidade Copa do Mundo, autocolante, colorido, bonito. Nós fizemos. Sabe quantas empresas eu levei? Primeiro a Panini.
que foi uma patrocinadora. Segundo, 2 marcas de bebida e de roupa, porque viram movimento. Tanto é que viram movimento que o filho do Rei Pelé quis fazer parte. E todos os meninos que hoje são adultos me encontram no clube, eu fui patrono de alguns times. Ô tio, eu falo assim, puxa vida, eu olho aquele rapaz de barba, etc., me chamando de tio. Lembra da Inglaterra, lembra da Espanha, da Bélgica, dos campeonatos? Eu tenho as figurinhas, eu já postei isso na minha campanha, vale a pena vocês colocarem. Quando a gente fala de autonomia, eu já te mostrei aqui 2 cases maravilhosos. Olimpíada Vermelho, Branco e Preto, eu vou mencionar. Eu negociei com Coca-Cola para o São Paulo e negociei o patrocínio da Olimpíada Vermelho, Branco e Preto, que é uma atividade imensa de final de ano. Tem festa junina, olha, enfim, o que acontece é que o São Paulo não trabalha bem essas propriedades. Então, eu, como homem de mercado, eu vejo isso numa grande oportunidade, sim. Claro, com o tamanho do investimento proporcional. Eu posso fazer um investimento de R$40 mil na área social para algumas ações, e claro que no São Paulo, quando eu pensar em estádio, clube de futebol, é coisa de 1 milhão para cima, qualquer coisa que a gente pensa. Então, eu já dei 2 exemplos aqui, e tem vários. Tem a Semana da Mulher, a Semana da Saúde Preventiva, a área de saúde, laboratório, médico. Eu sou do mercado, e eu vou colocar um mercado, vou sugerir, porque a gestão vai ser autônoma, eu vou sugerir para os gestores pessoas com essa visão proporcional. Claro que temos clientes entrantes que podem fazer marcas dentro desse universo, desse núcleo. Se eu te convido até um dia, quando voltar à atividade de futebol social, você assistir grandes clássicos que nós temos lá, com a participação do Kaká, desses jogadores, o Dodô, que está numa plena forma, Gustavo Neri, assim por diante. São grandes jogos e que reúnem pessoas. Eu estou dando um exemplo do futebol, da academia, da mulher, no evento de palestras sobre saúde e prevenção. Aqui eu já desfilei uma série de oportunidades que o mercado precisa conhecer. O álbum de figurinha que eu fiz, que eu criei com a Panini, e que foi um grande sucesso durante 5, 6, 7 anos, foi um grande exemplo disso. Nós podemos fazer e iremos fazer. A hora que eu sentar com uma grande marca, os homens de marca vão dizer assim, agora houve a área de marketing social. E eu tenho certeza que isso vai dar resultado. Legal, bom ponto. E aí, indo para essa linha aqui, Júlio, ainda agora conectando um pouco mais também no futebol, né, do São Paulo, a gente falou de contratos, falou de possibilidades, né, de ativos. Tem 3 pontos principais, assim, que nós falamos bastante na arquibancada, acho que o torcedor também fala muito disso, jornalistas, né, o tempo todo, que são áreas que o São Paulo poderia trabalhar melhor para compor a receita do clube, fontes de receitas, já que o São Paulo tem hoje uma dívida muito grande e, na nossa visão, explora mal essas possibilidades ou essas propriedades, né? Sócio-torcedor, o Morumbi e o marketing, que você já atuou, né? Quando a gente fala especificamente do sócio-torcedor, o São Paulo foi pioneiro, lançou há 20 anos o programa de sócio-torcedor e hoje ele patina ali, ele não é o mais atrativo do mercado, né? Nós aqui no Arquibancada, até mais como manifesto, não muito como talvez uma forma de reformular, uma maneira de reformular o programa, né? Não seria esse o caso, mas a gente pensou, como várias outras pessoas, não é uma ideia nossa, claro, do sócio-torcedor ter direito a voto de alguma forma, até para o torcedor participar da vida social, da vida política do São Paulo, né? Você vê essa possibilidade, claro que com regras e tudo, mas você vê essa possibilidade porque a gente nota aí um possível conflito de quem hoje define o futuro do São Paulo, que são os conselheiros, né? Como que você vê essa possibilidade de, num futuro, não sei se nessa gestão, numa próxima, de ter esse direito a voto para o sócio-torcedor? Você acha que isso é uma boa? Você acha que não é por aí o caminho? Como que você enxerga? Olha, Ricardo, vamos só voltando à primeira parte da sua questão. Eu acho que realmente o sócio-torcedor, e nós já temos o nosso projeto, ele será totalmente reformatado, ele não tem interatividade, ele não fala com o sócio-torcedor à distância, ele não precisa só ter o benefício é importante. O que o sócio-torcedor quer saber que cada centavo dele seja investido no futebol, ele não quer saber que aquele dinheiro vá para a piscina ou para pagar a dívida. Ele quer que vá para o futebol. Então, o que estamos estabelecendo é que nós vamos ter relatórios bimestrais para que você, Ricardo Senna, que contribui com a sua mensalidade ao sócio-torcedor, receba um mini balanço do que é, do balancete, daquele dinheiro que entrou e onde ele foi investido na área do futebol.
isso nós vamos compor, além de tratá-lo de forma tecnológica mais eficiente, com quiz, com interatividade e com prêmios. O marketing precisa ser profissionalizado, e eu vou deixar aqui um reparo. Eu trouxe a Warner para o São Paulo, nós trouxemos, num plano diretor, o Warner para o São Paulo. Infelizmente, o São Paulo não renovou com a Warner, uma decisão absurdamente errada, porque além de crescimento das receitas, você tinha uma qualidade na distribuição dos produtos e na confecção do guide, do estilo, da marca, do produto bem cuidado. E o São Paulo, e aí eu entro numa crítica, o São Paulo não tem um plano diretor de gestão, porque sai o Júlio, entra o Pedro, entra o Paulo, o correto é seguir uma linha, um plano diretor do que é correto, e não é porque vai continuar um trabalho do Júlio que isso é ruim ou é bom. Porque se eu tenho a Warner, que está fazendo um trabalho, foi a primeira vez que o Pernalonga vestiu uma camisa de um clube, eu lutei tanto por isso, e depois não se renova para voltar hoje o licenciamento na Idade da Pedra, do jeito que está hoje, foi um erro abissal. E a própria Warner ficou muito triste como companhia, como seus executivos estavam lá, pelo tratamento que foi dado. Foi um grande erro que nós vamos tentar corrigir. Não sei se com essa marca ou com outra nós estaremos tentando corrigir. Sobre representatividade, eu sou uma pessoa altamente democrata. Todos os projetos, propostas que virão à minha mesa serão discutidos. Agora, é claro que nós temos que observar como será essa representatividade. O sócio-torcedor, ou uma categoria do sócio-torcedor, ou mesmo uma campanha para que a pessoa, ao se associar ao clube social, ela tenha uma categoria que ela pague menos para ter um título e não ser apenas da área social. Mas também temos que ter rigidez, regras e disciplinas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos hoje 18, 20 milhões de torcedores contra hoje, infelizmente, sei lá, 20 mil, 15 mil sócios-torcedores, no máximo, né? Adimplentes. E o sócio-torcedor, dada a realidade do Brasil econômica, quando o time vai mal, o cobertura é muito curto, ele vai cancelando o que não é muito prioridade. Então, ele cancela o sócio-torcedor para garantir a sua assinatura lá de pay-per-view, quando pode, ou ir no jogo, ou comprar uma camisa, etc. Alguma coisa vai faltar. Então, ele tem uma volatilidade, porque é volátil, ele não consegue ter uma permanência no programa. Então, para que ele seja um dia eleitor, ele precisa ter uma regra, pode ser um caminho. Veja bem, o sócio do São Paulo, para ele votar nessa eleição do dia 28, que eu conclamo a todos comparecerem para marchar com a gente nessa transformação, ele tem que ter 2 anos de sócio. Para se tornar conselheiro, 8 anos de conselheiro. Para ser vitalício, 20 anos. Então, tem regra. Nós vamos estabelecer, se for o caso, uma regra de representatividade. Talvez ele vote em 3 indicações para que o conselho faça uma triagem. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado. Vamos imaginar, apenas por hipótese, que nós tenhamos uma pessoa muito popular, ex-atleta ou não, muito popular, que se associa ao São Paulo, não só na área social, não, mas como sócio-torcedor, mas também na área social. Essa pessoa que foi extremamente popular, é muito querida, é muito conhecida, ia muito para a mídia, etc., ou foi jogador, ou foi campeão, só que nunca fez uma gestão, ou de pessoas, ou de empresas, não sabe ler um orçamento, investimento. Infelizmente, o Congresso Nacional tem vários exemplos de humoristas que tiveram 1,5 milhão de votos. E nós, se tivermos um erro desse, de você pegar uma figura dessa, sem menor experiência, que nunca tenha administrado jamais, talvez nem uma sapataria, que tem todo o seu valor, mas não conseguiu administrar uma sapataria, uma outra unidade menor, como estará o São Paulo? Ele é muito popular, ele vai ter voto, porque a gente sabe que o grande volume das pessoas votam, e o torcedor é pura emoção, ele vota também na figura, a figura popular, midiática, o grande herói, o salvador da pátria. Isso não pode existir. Mais importante que o Júlio, que o Ricardo e todas as pessoas que nos ouvem, é um plano, é um projeto, é saber o que a pessoa já fez, o que ela pode fazer, qual a experiência que ela teve, sobrenome. Isso tudo não conta. O que conta é o que você pode fazer, o que você propôs. E é o que você propõe, até porque você vai ser cobrado na execução. Então, voltando à representatividade, tudo que chegar na mesa, na minha gestão, na nossa gestão, embora o fórum adequado da discussão é no Conselho Deliberativo, será discutido. Eu sou um democrata, nós podemos ter modelos híbridos. Agora, muito rígido, porque você não pode correr um risco de uma pessoa midiática, sem a menor experiência, sem dizer o que já fez na vida, assuma um posto tão importante, estratégico, como que é dirigir um São Paulo Futebol Clube. Legal, bom ponto. Mesmo é algo que a gente vem falando bastante tempo, assim, de como
conduzir essas regras. E aí, Júlio, para não extrapolar muito a agenda, né, que a gente combinou aqui de tempo e tudo, né, acho que tem duas últimas perguntas aqui. Uma que é muito também levantada sempre pelo torcedor, por nós, principalmente na arquibancada, que a gente se interessa muito sobre esse ponto, que é o Morumbi, né, o Morumbi também como espaço, como fonte de receita. Você comentou do Concept Hall, de todas as ações que existem. Dada a dívida que o São Paulo tem hoje, para uma eventual primeira gestão do seu governo, na sua gestão do São Paulo, o que você imagina para o Morumbi, dado que ele hoje também tem concorrências, né, como a arena de shows para um estádio do Palmeiras, eventualmente do Corinthians, os estádios mais modernos, né, mais novos de construção. O que você imagina para o Morumbi, dado ao cenário que nós temos hoje? Morumbi, ele tem que ser atualizado, tem que ter uma manutenção constante, como tem, e tem que ser ativado, porque nós criamos o Concept Hall para ter ali lançamentos de produtos, eventos, pequenos eventos, médios eventos, e isso traz receita. Se eu falar aqui para você que nós temos que fazer grandes obras, transformação, cobertura, eu seria um leviano, porque nós temos uma dívida de quase 600 milhões, eu não posso assumir nenhum outro compromisso, desde que não tenha uma participação da iniciativa privada num projeto de marketing. Se houver isso, ótimo. Não temos problema nenhum e podemos fazer. Agora, nós vamos assumir que nós vamos ativar o Morumbi para trazer receita, cuidar bem desse estado, até porque nós criamos o Morumbi Concept Hall. Eu vejo, às vezes, Ricardo, para minha tristeza, pessoas que falam, eu entendo disso, eu entendo daquilo, eu entendo de show, eu fiz show no Morumbi. E quando perguntam o que você faria para concorrer com arenas como a do Palmeiras, a do Allianz Parque, como é que você faria para entrar nesse jogo? A pessoa não sabe o que. E eu vou falar aqui o que eu faria, com tranquilidade. O São Paulo é um estádio pago, particular e que não deve retorno financeiro no investidor, diferentemente do perfil do Allianz. E eu não estou falando mal, é uma arena moderna, mais conceituada para shows, né? Então é um concorrente muito forte. Agora eu posso fazer um preço diferente, porque eu não tenho que retornar investimento como eles têm. Então, se o investimento dele é X, eu posso dar X menos Y menos R menos D. Muita gente vai dizer assim, mas o São Paulo está cobrando bem menos. Não, isso é estratégia de mercado, porque a partir do momento que eu faço um preço convidativo, eu posso ganhar em outras parcerias e vou trazendo shows para cá. Então, nós temos que ter inteligência negocial. E as pessoas que falam, que entendem, mas não sabem responder isso. Né? Se eu for cobrar o mesmo preço, eu estou concorrendo de igual para igual com um estádio mais novo, com estacionamento, numa localização com menos tráfego de trânsito pesado, e nós temos uma casa muito maior que a deles, com também muito mais conforto, e que pode ser até modular para shows menores e maiores, mas o meu preço pode ser convidativo. Portanto, eu tenho que ter uma estratégia de negócio. E eu estou colocando aqui no Arquibancada Tricolor, em primeira mão, que nós vamos concorrer para show sim, mas com inteligência. Não significa que se eu cobrava 1 milhão por questão de um aluguel e cobrar 700 ou 600, eu estou fazendo um mau negócio. Porque se eu fizer 10 shows a 600 ou 2 shows a 1 milhão, eu vou ganhar muito mais com 10 shows a 600. Fora que eu estou trazendo o mercado do entretenimento para dentro do Morumbi. E isso é muito importante. Legal, verdade. Importante a gente pensar no Morumbi como uma fonte importante de receita do São Paulo aí, que precisa bastante. E o último ponto aqui, Júlio, que a gente também fez no papo com o Roberto, né? A nossa proposta era que o candidato pudesse fazer um comentário sobre algum ponto específico da gestão, do plano de gestão do seu oponente, né? Nós levantamos para você a questão que até você comentou durante aqui esse nosso papo. Uma das propostas ou das menções que o Roberto sempre comenta é a não separação do social e do futebol, né, do São Paulo, tendo, inclusive, possíveis membros, colaboradores, adjuntos ou abnegados, desculpa a palavra, né, para atuar de forma conjunta, né, com essas diretorias. Você, entendendo até como você já se posicionou no nosso papo, você gostaria de fazer algum comentário sobre esse ponto, mas para finalizar, que é um dos pontos chave aí do plano de gestão do seu oponente, o Roberto Natel. Olha,
Eu vou comentar, embora eu nunca vi o plano de gestão do meu oponente. Aliás, eu acho que ele nem existe, porque eu não vejo ele falar de proposta de projeto. Então, eu vou falar pelo que ele colocou. Eu não posso falar do plano de gestão, porque, na minha visão, ele não existe. Mas eu não estou criticando, não. Numa entrevista, ele fala 8 vezes o meu nome. Eu não falo o nome dele, mas eu respeito. O que eu quero dizer, a nossa diferença, Ricardo, é o seguinte, que nós propusemos, no plano de gestão, que eu não vi isso escrito no plano de gestão adversário, uma separação da gestão administrativa. E eu sempre coloco, ela não é uma separação tributária, jurídica ou patrimonial. Não seria maluco de produzir um tiro no meu próprio pé. E aí sim, eles vão ter uma gestão com os abnegados. Claro que o gestor da área social será um grande líder da visão do social com seus abnegados, mas eu tenho também um compromisso de profissionalizar. E se a área social precisa de um resultado muito grande, pelo menos a área de marketing e administrativo financeiro, nós vamos ter gerentes com essa visão para vender as propriedades da área comercial. A gestão maior das modalidades, dos departamentos, serão dos abnegados, que fazem um trabalho maravilhoso. Mas a cobrança pelos resultados financeiros de marketing e de uma atuação melhor da prestação de serviço, também será profissionalizado. Os futuros gestores, eles sabem com quem eu estou falando, são vários líderes da área social, já têm na cabeça uma atuação de um departamento de marketing, de uma administração financeira altamente profissional para suportar os abnegados que são voluntários. Porque o abnegado é aquele que vai na hora que ele tem tempo, no final da tarde. Um dia vai um dia vai outro. E eles fazem um grande trabalho. Mas o profissional que vai vender e trazer recurso e controlar o custo e o serviço, esse tem que vir do mercado, até porque ele vai ser muito cobrado por esses gestores autônomos. Então, essa é a colocação da nossa diferença. A nossa diferença básica é que nós lançamos o nosso plano de gestão, isso está escrito no dia 25 de junho. Plano de gestão, programa de gestão é anterioridade, não oportunidade. Por isso, nós fizemos isso com anterioridade, com muita gente técnica participando, construída a várias mãos. E, olha, eu estou muito feliz, porque o sócio está adorando, sentiu ele representado e ele terá o resultado no seu serviço, na sua atividade como usuário. E essa é a colocação que eu faço. Legal, Júlio. Poxa, primeiro, em nome da equipe do Arquibancada Tricolor e também dos nossos leitores, torcedores todos, né, queria te agradecer aí pela disponibilidade de tempo, mais uma vez. Sei que, né, como eu falei, né, é terrível a gente conseguir combinar aí agendas e, de alguma forma, a gente quis colaborar aqui para que também outros canais possam usar esse nosso material também, para a gente poder mostrar um pouco das suas ideias. E aí eu peço para que você deixe uma mensagem final ao torcedor são paulino, ao leitor do Arquibancada, ao sócio que vota no conselho, ao conselheiro que vai escolher o presidente, enfim, para todo mundo que puder assistir essa entrevista, só a mensagem final desse nosso papo. Ricardo, foi um papo muito legal, desculpe que o sinal caiu algumas vezes, foi muito gratificante falar com vocês, eu faço isso com muito orgulho, a campanha realmente toma tempo, agenda, cansaço, mas eu estou aqui, às vezes falo muito rapidamente, porque eu quero transmitir tudo o que é possível para elucidar qualquer dúvida. Eu gosto muito, sabe, Ricardo, das pessoas que me escrevem, que mandam mensagem, eu sinto a esperança dos olhos, nas palavras dessas pessoas, que o São Paulo vem diferente, vem novo, e é isso que nós acreditamos com a Chapa Grafite. Hoje, por exemplo, eu revivi num post meu no Twitter a grande glória de 2008, do hexacampeonato em Brasília, que eu estava lá, inclusive ao lado de grandes figuras, né? Jorge Wagner, e principalmente o Miranda, que é um jogador em atividade, um jogador com 36 anos, que nos orgulhou. Eu fiz um post, falei com ele, ele me ligou, e eu falei, puxa vida, que legal o São Paulo, que une pessoas como que tem a habilidade de um Hernandes. Eu estou falando daquela época, né? E o Hernandes está jogando ainda hoje, juntamente com o Miranda, que está na China, e com essa garotada que está surgindo. É isso que me enche de esperança, Ricardo, para um São Paulo diferente, para um São Paulo forte, com credibilidade, que tem equilíbrio profissional nas decisões, mas que, sobretudo, não deixe de ter uma mentalidade vencedora. Perder o jogo é o imponderável, mas sair de campo com a camisa suada, guerreando e lutando por um resultado melhor. E o que eu vejo hoje em campo nos enche também de esperança, com o Fernando Diniz fazendo um grande trabalho, um cara com convicção, um cara que arrisca, que às vezes a gente fica meio com o coração apertado naquela saída de bola, mas o cara tem uma convicção, é trabalhador.
aí a gente tem essa mescla de jogadores experientes como o Daniel Alves, um maestro dentro e fora do campo, com a garotada. Eu acho que esse é o São Paulo que nos dá esperança. Eu não tenho dúvida que esse São Paulo que está por vir vai ficar ainda mais forte, dando continuidade aos princípios técnicos da área de futebol, de um elenco tão competitivo como nós temos. Legal, Júlio. Mais uma vez, obrigado. E espero que depois do resultado das eleições, caso você seja o vencedor, a gente possa fazer uma nova entrevista, depois já para contar os próximos passos. E, enfim, agradecendo sua equipe aí também pela disponibilidade. E para você, torcedor do Arquibancada Tricolor, leitor que acompanha a gente, se inscreva aqui no nosso YouTube, nos nossos canais, para acompanhar essa entrevista na íntegra, compartilhar com outros amigos são paulinos, e a gente também, nas nossas outras mídias sociais, vai compartilhar trechos mais importantes de destaque dessas entrevistas que nós realizamos. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Júlio, mais uma vez, um grande abraço aí, obrigado, boa sorte aí nessa eleição também. Obrigado, Ricardo. E quem quiser me seguir, estou lá no Instagram, Júlio Casares, _SP. Tamo junto. Um grande abraço a vocês.